Olá, tudo bem? A gente está aqui com o Pablo Uranga, que acabou de dar uma palestra maravilhosa pra gente. Eu quis fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, eu sei que você falou que não consegue fugir disso, mas eu fiquei muito curioso pra saber como que foi a sua transição da atuação pra direção. Tipo, isso é uma coisa que você sempre quis fazer? Cara, é muito doido, porque eu falei ali um pouquinho, né? Eu comecei na música, né? Meu pai trabalhava com audiovisual, então sempre desde muito pequeno frequentei set. Meu primeiro crédito é no filme Princesa Xuxa e os Trapalhões, que é um filme de 80 e blau. Eu tinha 14 anos, era estagiário. Então, assim, eu sempre participei um pouco por causa do meu pai, mas o meu foco era música. E quando eu tava tocando, eu comecei a fazer teatro também, meio que um pouco por diversão mesmo. E aí comecei a atuar meio por acaso, sacou? Nunca foi o foco atuar. Mas acabei curtindo, comecei a fazer umas publicidades, comecei a fazer um pouquinho de televisão, de cinema, mas nunca foi o foco principal. Mas eventualmente sim, eu acabei indo para audiovisual, assim, eu comecei pela edição, como eu falei, e eventualmente para direção. E comecei dirigindo clipes, né? Porque era a coisa que era mais próxima, né? Que era a música. E eu queria que você falasse um pouquinho também do seu processo criativo, quando você recebe um roteiro, quando você concebe uma ideia. O que vem primeiro na sua cabeça? Você imagina uma cena, um conflito, os personagens? Como que funciona dentro da sua mente a criação de uma história? Isso varia muito, né? Assim, quando é uma ideia original minha, assim, pode ser, às vezes vem uma cena, às vezes vem um tema que você gostaria de falar, às vezes é um gênero enfim, que você quer trabalhar e tal. Então isso varia muito, assim. Uma coisa que a gente brinca, né, que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Normalmente, eu até comentei, né, que a gente vai desenvolvendo aos poucos, vai desenvolvendo um conceito, depois aos pouquinhos vai abrindo. Uma coisa que eu faço, às vezes, só por exercício, é pegar e começar a escrever um roteiro do zero, assim, automático, assim, sem escaletar, sem fazer nada, só como exercício, para ver onde que um personagem vai me levar. Às vezes tem um personagem numa situação que eu já imaginei, que achei interessante, às vezes eu saio escrevendo e aquilo ali vai virar, né, enfim, vai só ser um exercício. Mas então varia muito, varia muito. E você tinha falado do mood board, né? Quando você apresentou pra Disney a história delas. E eu fiquei curioso pra saber quais que foram as suas referências pra essa série. Nossa, então, de tom foi o cinema argentino. O tom que eu queria dar de atuação, de direção, né? Eu usava muito como referência e eu aproveitei que a ideia original era argentina, então usei esse gancho também. E como eu sou argentino, então eu falei, cara, eu queria uma série que fosse um drama, mas que ao mesmo tempo tivesse uma leveza, mas que essa leveza viesse das situações e não de coisas construídas de uma forma artificial. Então isso foi a primeira coisa que eu levei. E depois tem uma série de referências, assim, principalmente para a parte dos jovens, né? Das meninas jovens e tal. Tem uma série de skatistas da HBO, que eu não vou lembrar o nome agora, é o nome de uma mulher. Na época, todo mundo estava usando como referência a Euforia, né? Era uma série que tava... Quando eu estava usando como referência, todo mundo começou a usar, eu falei, bom, esquece a Euforia, porque tá todo mundo fazendo igual. Mas, enfim, teve várias coisas que foram surgindo. E às vezes, cara, não são só séries, às vezes são fotos. Assim, eu sou um cara que vejo muito por fotografia também. Tem fotografias que dizem muito mais, às vezes, do que uma imagem em movimento, né? Mas teve várias referências, eu não vou lembrar agora de cabeça, assim, mas tinha para tudo, inclusive para as músicas, né? Imaginei a trilha por esse caminho. Também tinha dois mundos, né? Tinha a parte da periferia, tinha a parte de São Paulo, né? A parte mais upscale, mais rica, assim, então a gente tinha referência para esses dois universos. E para terminar, eu queria que você passasse um conselho para quem tá querendo entrar na direção. Eu acho que é uma parada muito difícil. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de saber me comunicar bem. Então, eu queria saber quais que são os conselhos que você dá para quem quer se tornar um diretor. Cara, não tem regra, né? As minhas diretoras que trabalharam comigo, né, dirigindo os episódios, as duas vieram da escola da assistência de direção, que é uma escola incrível, que eu não tive. E elas vieram dali e são super organizadas, porque o assistente de direção tem que ser super organizado, então elas têm uma forma super metódica de desenvolver as coisas. A minha é um pouco mais caótica, assim, mas assim, o que pessoalmente me ajudou muito foi ter atuado. Então você saber como é que tá na frente da câmera, você sentir como é que o ator se sente, né, exposto quando está na frente da câmera, isso dá uma outra visão, te ajuda também a se comunicar com os atores. Então sempre recomendo, faça teatro, faça aula, mesmo que você não queira atuar mesmo, vai entender como é que é a dinâmica, entendeu? Isso eu acho que é muito importante. A edição é uma coisa que eu acho, cara, me ajuda muito para decupar cenas, eu sei o que eu preciso para cada cena. Se eu estou no meio de uma cena e eu tenho que correr, eu sei o que eu posso cortar fora, que eu não vou sentir falta na edição. Me ajuda muito essa bagagem de edição também. Eu sou um cara que eu sempre fui muito curioso, assim. Então, assim, por exemplo, quando eu faço projetos menores, faço um videoclipe, eu mesmo faço fotografia às vezes, que me forçou a estudar essa parte da fotografia. Hoje em dia tem a história da inteligência artificial que não tem como você fingir que ela não está aí. Então, assim, as ferramentas agora de vídeo são cada vez melhores, assim. Então, acho que é uma forma também de você testar
né? Fazer previsualizações do que você imaginou para uma cena, falando em termos de movimento de câmera, que era uma coisa que antes era mais difícil de fazer, né? Você tinha que saber softwares super complicados e tal. Então, tem várias ferramentas hoje em dia que facilitam nesse lugar, mas assim, essa dinâmica de você com o ator saber conversar, saber manter o clima no set, cara, outra coisa assim, 80% do teu trabalho é diplomacia, é administrar outras pessoas, né? E responder perguntas, não ter medo de responder perguntas. E não ter medo de... e principalmente ouvir os outros. A responsabilidade de tomar decisão é tua, mas se você não ouvir as opiniões, cara, você está perdendo muito. Né? Porque às vezes uma coisa que você não imaginou vem de uma solução de outra pessoa e pode ser literalmente o estagiário da sala de roteiro. Entendeu? Na sala de roteiro, por exemplo, a gente tem uma coisa super horizontal. Cara, eu sempre falo, cara, não tenha medo de falar bobagem. A gente tá aqui para falar bobagem, ninguém vai te julgar por isso. Porque de uma bobagem, às vezes, uma ideia ótima. E aí você tá numa situação de comando, digamos assim, você trabalha horizontalmente, mas depois você assume a responsabilidade pelas decisões. Muito obrigado, eu vou com certeza te trair um pouco dessas dicas. Muito obrigado então pela atenção, por ter abrido espaço na sua agenda para isso. Se você quiser acompanhar mais, acompanhe nossas redes para você ficar ligada nas próximas entrevistas e também nas próximas palestras. Muito obrigado, gente.